Olá, eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo eu falarei sobre o filme Dois Caras Legais. O filme, estrelado pelo Russell Crowe e pelo Ryan Gosling, conta uma história passada em Detroit nos anos 70. O Russell Crowe é um cara que resolve problemas para as pessoas. Se tem alguém incomodando, você contrata o personagem do Russell Crowe para ir lá e dar umas porradas e dar uma lição nessa pessoa. O Ryan Gosling interpreta um detetive particular e os dois acabam... O caminho dos dois acaba se cruzando porque eles estão trabalhando, investigando uma pessoa em comum. E eles acabam unindo forças para desvendar o mistério que a gente vê logo na primeira cena do filme, que tem a ver com um filme pornô produzido e da cliente do Russell Crowe, que nós conhecemos também no começo do filme. O diretor é o Shane Black, o mesmo diretor de Beijos e Tiros e do Homem de Ferro 3. Novamente, ele traz a dinâmica com dois personagens principais, uma dupla de protagonistas, e a interação entre esses dois é que vai editar a maior parte da narrativa e vai ser a maior graça do filme. O Homem de Ferro 3 tem isso, mas muito mais o Beijos e Tiros, o primeiro longa-metragem dele. E ele retoma aqui, digamos, esse espírito. E dessa vez faz um filme de época mesmo, né? Um filme que realmente se passa numa época da qual esse filme tira muita inspiração, desses filmes policiais. Mas, assim como nos outros filmes que ele dirigiu, com uma bela dose de humor. O filme é uma comédia, é muito divertido, muito engraçado. Os momentos, as maiores risadas vêm geralmente nas interações entre os dois protagonistas, né, o Ryan Gosling e o Russell Crowe. Os dois estão muito bem nos seus papéis e a química entre os dois é muito boa. E todo o elenco de apoio, desde a filha do Ryan Gosling, interpretado muito bem, uma atriz mirim muito boa, e por todos os personagens que aparecem durante o filme, até passando por uma participação, uma personagem menor, mas que tem uma participação importante na trama, interpretada pela Kim Basinger, e eu não tenho dúvida de que o casting dela tem sim a ver com Los Angeles, Cidade Proibida, onde o Russell Crowe e ela eram dois dos destaques do filme, e esse filme, por ser um filme policial também, por fazer referências a grande parte desse tipo de filme, certamente ele trouxe essa atriz para fazer uma brincadeira aí, uma citação a esse excelente filme policial e noir, Los Angeles, Cidade Proibida. Como em muitos desses filmes policiais, a trama parece complicada, mas o filme faz um bom trabalho em explicá-la e deixar a gente sempre ciente do que está acontecendo, dos passos que estão sendo tomados na investigação dos dois personagens principais. A gente não fica boiando em momento nenhum, o que é sempre algo muito positivo, porque é muito fácil os filmes cometerem esse tipo de erro e a trama acabar ficando muito confusa, perdida, ou pior ainda, ter muitos furos. Não é o caso. Aqui é tudo muito bem amarrado e explicadinho. O humor também é muito bem trabalhado, indo contra certas expectativas que a gente tem e apresentando coisas em momentos icônicos e brincando com os clichês do gênero. Uma cena, para dar um exemplo disso que eu tô falando, né? O personagem do Ryan Gosling vai invadir uma casa, ele vai quebrar o vidro da porta para poder abrir a fechadura. E quando ele quebra o vidro, ele faz um corte no pulso e começa a sangrar compulsivamente. É muito engraçado. E esse tipo de coisa acontece bastante durante todo o filme. Esse exemplo que eu dei é um dos primeiros, logo no início do filme. E isso é muito bom, é um grande acerto do roteiro fazer esse tipo de brincadeira com convenções do gênero. Além dessas brincadeiras, o roteiro também trabalha de maneira muito inteligente as expectativas que a gente tem com relação à própria história. Então, em diversos momentos, a gente desenvolve ali um pensamento e tá crente que algo vai acontecer, tudo leva a crer que aquilo vai acontecer, e o roteiro frustra essa expectativa, mas não no mau sentido, ele surpreende a gente, ele vai numa outra direção quando parecia claro que estava indo para uma outra, e isso é bacana, isso mantém a gente sempre apreensivo após as primeiras, digamos, surpresas que o roteiro revela. Então isso mantém a expectativa da gente com relação àquela investigação e não surge aquele sentimento de já saquei, já sei o que vai acontecer, já desvendei o mistério todo. Sempre tem alguma surpresinha revelada. Não são surpresas assim, não tô falando nada nível sexto sentido, não é isso. Mas a gente parece que, não, agora vai dar certo.
e dá errado, ou nossa, agora vai dar tudo errado, não, e acaba dando certo. Então esse tipo de surpresa, e é muito bem-vindo, o roteiro trabalha isso muito bem. A trilha sonora original é composta pelo John Ottman, parceiro habitual do Bryan Singer, também montador. Ele faz um ótimo trabalho aqui, inspirado obviamente na música e nos filmes dos anos 70, assim como o diretor Shane Black usa e abusa de convenções do gênero, de brincadeiras visuais, a câmera tele, né, de longe, que chega e dá um zoom no personagem, a fotografia trabalha muito bem isso, o figurino especialmente, o design de produção, os figurinos marcantes dos personagens principais. Quando a gente tem mais uma cena de uma festa, por exemplo, tem um visual realmente muito louco, muito psicodélico, e o design de produção junto com o figurino fazem um trabalho muito bom de retratar essa ambientação nos anos 70, e junto com a fotografia e os enquadramentos do Shane Black. Apesar de eu ter me divertido muito, ter dado muita risada durante o filme, de ter gostado muito dos personagens, especialmente a dupla de protagonistas e a filha do Ryan Gosling, essa trinca é muito boa e rende os melhores momentos do filme, sem dúvida nenhuma. Eu senti alguns problemas de ritmo em algumas partes do filme, similar ao que acontecia com Beijos e Tiros. Então, apesar de ser tudo muito bem trabalhado, um roteiro bacana, inteligente, diálogos muito bem escritos, em alguns momentos surge um certo arrasto, cenas que talvez poderiam ser mais curtas, ou alguns diálogos serem limados mesmo, o que dá uma certa arrastada no filme. Então acaba tendo certos momentos em que o ritmo da narrativa parece ser quebrado. Pode ter um pouco a ver com o roteiro, certamente tem um pouco a ver com a montagem também. E senti falta de set pieces mais bem elaboradas e mais surpreendentes. O roteiro e os diálogos são muito bons, mas os momentos de cenas de ação, algumas sequências de ação durante o filme, não são nada demais. E o filme tem tanta inspiração em filmes policiais, num cinema tão rico, tão clássico, também, como eu disse, um pouquinho do cinema noir. O filme policial vem do cinema noir, né? É uma evolução aí. Então, referências são que não faltam aqui, que as cenas de ação, as sequências que deveriam ser um pouco mais impressionantes visualmente, em termos de decupagem, em termos da mise-en-scène, isso não acontece. São cenas muito simples e básicas, de plano contra plano, de 3 pontos no máximo de referência, 3 focos de ação, e senti falta de sequências de ação mais impressionantes, o que levaria muito o filme. O filme mesmo que faz essa situação, essa brincadeira que eu disse, de trazer personagens, 2 atores, né, do Los Angeles Cidade Proibida, aquele filme tem sequências assim impressionantes de ação, de tensão, e nos momentos em que esse filme se propõe a isso, ele não alcança. E mesmo que a maior parte do tempo o filme esteja fazendo humor e fazendo a gente rir, filmes policiais já fizeram isso também de maneira muito competente. Para pegar um exemplo, por exemplo, a série Máquina Mortífera, filmes de humor policial e que tem sequências de ação memoráveis. Então senti bastante falta disso nas sequências de ação desse filme. Mas é um detalhe que poderia ter elevado o filme a um status ainda maior. O filme é muito bom, eu dei 3,5 estrelas para o filme, muito divertido, recomendo muito para quem curte esse tipo de filme, né? Uma comédia de ação, filme policial com comédia, a dupla de protagonistas é muito boa, o Ryan Gosling e o Russell Crowe fazem um ótimo trabalho, e o Shane Black continua fazendo uma linha, né? Ele tem um raciocínio para os filmes dele que é bastante divertido, realmente vale a pena, são filmes gostosos de se ver e faz a gente passar bons momentos. E é isso, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do filme, se vocês concordam, discordam, outros pontos aí que vocês podem levantar a respeito do filme. Muito obrigado sempre pela audiência de vocês. Se você chegou no canal aqui pela primeira vez, vou deixar o link aqui embaixo para você clicar e assinar, se inscrever no canal para receber as notificações de novos vídeos. Aqui do lado o link para o meu Patreon. Muito obrigado aos meus atuais patronos que ajudam e me incentivam aqui a manter e melhorar cada vez mais esse canal. Ali do lado um outro link para uma outra crítica minha. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!